Bom, meus queridos, boa noite. Estamos iniciando hoje, se eu não me engano, a nona aula e vamos hoje dar continuidade ao nosso projeto e analisando o documento do Papa Francisco, que foi escrito por ele, né, na forma de motu próprio, que é a respeito da Mitis Iudex Dominus Iesus, que já comentamos o início dela na semana passada. Mitis Iudex Dominus Iesus. Existem vários documentos aqui no Brasil que nos ajudam a trabalhar com esse documento do Papa Francisco. Como eu falei, é um documento que veio para nos ajudar os tribunais eclesiásticos a desenvolver melhor o trabalho interno, o trabalho de execução do processo. Tem um subsídio para aplicação do motu próprio, da encíclica desse Mitis Iudex Dominus Iesus, que foi emitido diretamente pelo Tribunal Apostólico da Rota Romana. E esse documento está aqui, embora está de cabeça para baixo aí, de trás para frente. É porque em hebraico a gente lê de trás para frente, né? Mas não é por isso não, é porque na filmagem aqui fica assim. Nós temos também um vade-mecum que nos ajuda a trabalhar com esse, que foi emitido aqui aqui no Brasil, pela CNBB, que nos ajuda, tá certo? Então tem outros documentos, enfim, nós precisamos de alguns subsídios para melhor trabalhar com este, que é o documento Mitis Iudex Dominus Iesus. Na semana passada nós já falamos a respeito da competência. Voltando um pouquinho, né, como eu falei, a finalidade do Papa Francisco foi agilizar os processos. Então, tanto a questão de competência das dioceses, dos fóruns, né, dos tribunais, e a competência das pessoas que vão ingressar com o processo, a gente já começou a falar sobre isso na aula passada, no artigo 1º, que fala sobre o foro competente e os tribunais. Só revisando. Qual é o tribunal, em primeiro lugar, qual é o tribunal competente para analisar, suponho que seja você quem esteja precisando entrar com um processo de declaração de nulidade. Em primeiro lugar, o tribunal na diocese onde você se casou. Se a sua diocese não tem um tribunal, você vai ao tribunal aonde a sua diocese está interligada. No caso daí de Mata Grande, o primeiro tribunal onde você está interligado é o Tribunal do Recife, porque Palmeira dos Índios assim optou em ficar lá com o Recife, como eu falei. Segundo lugar, segundo critério, seria o tribunal do lugar em que uma das partes tem o domicílio ou quase domicílio. Então, suponha que você casou aí na diocese de Palmeira dos Índios, casou aí em Mata Grande, mas mora em Maceió. E Maceió tem um tribunal, então não precisa você se deslocar nem para Palmeira, nem para Recife, vai ao tribunal de Maceió e abre o seu processo de declaração de nulidade lá, tá? E em terceiro lugar, o tribunal em que de fato se vai recolher a maior parte das provas. Suponha que você mora em Palmeira dos... você casou lá em Mata Grande, mas mora aqui em Maceió. E a maioria das pessoas que vão ser ouvidas mora lá em Recife. Ora, se as pessoas que vão ser ouvidas, as testemunhas, por exemplo, moram todas em Recife, qual é o tribunal mais próximo desse monte de gente que vai ser ouvido? Recife, né? Vamos dizer que até o demandado também mora em Recife. Então, o demandado e as testemunhas, as pessoas, o processo, a maior parte vai ser lá, fica muito mais rápido, né? Você abrir o processo lá pelo Tribunal de Recife do que aqui de Maceió, porque toda vez que fizer uma movimentação, não vai precisar Maceió mandar o processo para lá e depois voltar, mandar para lá e depois voltar. Ou seja, a maioria das provas vai ser coletada lá, tá? Mas, repetindo, nada impede, se você mora aqui em Maceió, abrir o seu processo no Tribunal Eclesiástico de Maceió. E aí também no artigo 1º, o Papa manda que o bispo, ele mesmo, abra o seu processo, crie o seu processo
aliás, desculpa, crie o seu tribunal eclesiástico para que faça e abra os processos envolvendo cada problema com os seus súditos. E não havendo possibilidade de abrir o seu processo, o seu tribunal eclesiástico, o Papa também orienta que o bispo coloque, né? Ele tem a faculdade de escolher um tribunal mais próximo da sua diocese. No caso, Penedo. Qual é o tribunal mais próximo da diocese de Penedo? Seria o tribunal de Maceió ou de Recife? Ora, se para vir para Recife você tem que passar aqui em Maceió, seria mais perto aqui em Maceió, logicamente. A mesma coisa Palmeira dos Índios. Em vez de pegar lá para Recife, poderia pegar aqui. Mas eles escolheram, infelizmente, e aí está essa certa dificuldade para quem mora aí nessa região. Quando procurar a igreja ou a diocese de Palmeira ou de Penedo, seus processos vão ser ouvidos, vão ser dado andamento e julgado pelos tribunais pelo tribunal lá de Recife. Bom, então isso nós vimos na aula passada. Hoje, continuando o artigo 2º, a gente vai tratar do direito de impugnar o matrimônio. Quem tem o direito de impugnar o matrimônio? Suponha que seu pai não gostou daquele casamento, sua mãe não gostou daquele casamento que você fez com uma pessoa, e eles resolvam querer chegar na igreja e dizer, olha, aquele casamento da minha filha ou do meu filho foi nulo, eu queria que a igreja declarasse nulo. Eles podem? Não, não podem. Em primeiro lugar, só quem pode pedir à igreja que olhe, que analise o seu processo, o seu problema, né, daquele casamento, são os cônjuges, ou o marido ou a mulher. Aquele que vier à igreja será chamado de demandante. E a outra parte que não veio à igreja, mas vai ser citada, essa sim será chamada de parte demandada, tá? Existem alguns casos em que o promotor de justiça da Igreja Católica, vendo que determinado casamento é passivo e pacífica, a possibilidade de uma declaração de nulidade, por evidente e grave fato que é de conhecimento público, aquele promotor também pode dizer que ele normalmente é um padre, vai dizer, ó, casamento foi feito com aquela pessoa, visivelmente tem que ser declarado nulo. Então ele mesmo abre o processo, são chamadas essas pessoas para se justificarem, né? Se caso o demandante e demandado não vieram e foi o promotor de justiça quem iniciou, eles vão ser chamados, vai ser arguída testemunhas, enfim, da mesma forma vai se levar a termo aquele casamento e vai ser dado uma declaração final de validade ou nulidade do casamento. Tá certo? Então, sobre o direito de impugnar o matrimônio é reservado ao cônjuge, aos cônjuges, tá? Agora, suponha que você entrou com o processo, declaração de nulidade. No curso do processo, um dos dois vem a morrer, ou o demandante ou a demandada. Aí eu pergunto, precisa ainda a igreja continuar com aquele processo até o final para dizer se foi válido ou não? Não, não precisa. Por quê? Porque se a intenção do demandante é que a igreja diga que aquele seu processo foi inválido, a igreja vai simplesmente dizer assim, ó, você já está livre para contrair um matrimônio, para contrair um casamento. Por quê? Na celebração do matrimônio não se diz que o matrimônio tem validade até que um dos dois venha a falecer, né? Até que a morte os separe. Morrendo um dos dois, acabou o objeto, né, daquele processo. Tá? O processo é arquivado pela perda do objeto, que seria a declaração de nulidade. Morreu, já está nulo e acabou, não tem mais como. A não ser que haja algum interesse de cunho civil, né? Então, a parte que deu entrada, vamos dizer, o demandante, vai pedir a continuação, porque aí pode ser que ele utilize esse resultado lá na área civil. Como eu falei para vocês, aquele acordo entre Brasil e Santa Sé pode culminar com uma declaração de nulidade que gera alguns efeitos mais fortes, mais graves lá no âmbito civil, tá? E
Se essa parte não tiver interesse, até os filhos ou herdeiros daquele que morreu pode pedir para continuar também aquele processo. Pode ser, através de um advogado canônico, pedir a continuação. No artigo 3º, o Papa falou sobre a introdução e a instrução da causa. Em primeiro lugar, eu vou depois mostrar para vocês, e vou colocar aí no WhatsApp, um roteiro, né? Eu já prometi isso, um roteiro para pedir a declaração de nulidade. Naquele roteiro, você que é o demandante, vai narrar toda a sua história, como foi que aconteceu, o que aconteceu no namoro, no noivado, no casamento, quais são os possíveis fatos que podem gerar uma declaração de nulidade. E o que é que acontece? A igreja vai nomear, a igreja através do tribunal eclesiástico, vai nomear um juiz, ou, antes de nomear um juiz, o próprio vigário judicial, tá? Ou bispo, se for ele próprio, né? Mas se na igreja, na diocese, tiver um vigário judicial, que responde pelo tribunal eclesiástico, ele vai observar se realmente aquele casamento que está sendo pedido para ser aberto um processo de declaração de nulidade, se aquele matrimônio está irremediavelmente perdido. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de reconciliação. Por exemplo, a mulher já arrumou outro marido, está com 5, 10, 20 anos já com outra pessoa, com esse novo casamento já tem filhos. O marido, o ex-marido, né, também já arrumou outra pessoa, então, e já tem outras responsabilidades com esse novo relacionamento. Não existe efetivamente nenhuma condição, nenhuma possibilidade de retorno àquele matrimônio. O juiz vai observar isso, é o primeiro item que ele tem que observar, e uma vez observando, não tem condições ele vai observar o fato em si. Se ele observar aquilo que foi dito no libelo, aquilo que foi dito na história que foi apresentada pelo demandante, e ele vê fundamentos naqueles fatos, fundamento dentro do Código de Direito Canônico, algum dos fundamentos, daqueles que nós conversamos nas 7 primeiras aulas, se ele vê qualquer um dos fundamentos, ele vai admitir, vai baixar um decreto de admissão daquele libelo para que seja aberto o processo. Quando quando ele fizer esse decreto, baixar esse decreto, ele vai avisar, vai notificar o defensor do vínculo, que é o padre, que vai dizer sempre que aquele casamento foi válido, mesmo que a pessoa já tenha 10, 15, 20 anos em uma segunda união, mas o defensor do vínculo, ele defende o vínculo matrimonial pela igreja, ele vai sempre arrumar e observar motivos para dizer que o casamento foi válido. Então, vai ser notificado e vai ser informado as duas partes. Ó, o seu libelo foi aceito, vai informar o demandado que o demandante também entrou com aquele pedido de declaração e dando os motivos, né? O demandado, vai olhar, vai dizer, concordo com tudo que ela falou, realmente isso aqui aconteceu no nosso casamento. Por exemplo, a gente casou a pulso, teve, vamos dizer, relações sexuais e a mãe dela ou o pai dela obrigou a gente a casar. Isso realmente aconteceu e foi dessa mesma forma como a demandante está dizendo. Ora, se ele diz, ele confirma a história e ele também até confessa que houve isso, né? Se ele diz que ele confirma essa história, pode até esse processo ser bem mais rápido. E a gente vai ver daqui a pouco como se chama, tá? Esse tipo de rito. Mas havendo a concordância, ou mesmo pode nem haver a concordância da outra parte. A outra parte diz, não, isso aí tudo é mentira, não concordo com a declaração de nulidade. Essa segunda parte, a demandada, pode até nem dizer nada e desaparecer, dizer, eu não estou nem aí para essa igreja mais, eu hoje já sou de outra religião, enfim. Então, acontecendo qualquer coisa, independente da outra parte, do demandado, aceitar ou não a demanda, o vigário judicial, vendo que o demandante apresentou motivos para uma possível declaração de nulidade, ele vai, mesmo assim, admitir e mandar que se inicie aquele processo. Como que se inicia? Ele vai fazer decreto de formação do colégio de juízes,
vai fazer a comunicação ao defensor do vínculo, como eu falei, compor o corpo de juízes e um daqueles 3 juízes, né, colégio chamado colégio judicante, um daqueles 3 ele vai nomear como juiz relator e instrutor do processo. Esse juiz vai fazer, ele é quem vai ter acesso, vai fazer todos os contatos com as pessoas, né, obter todas as provas e ao final fazer um relatório e apresentar para os outros juízes, quando então vai ser feita marcado o dia para o julgamento, tá? Bom, composto o corpo de juízes, o vigário judicial ainda vai dizer, ó, eu encontrei aqui nessa história que foi apresentada pela demandante, 1, 2 ou 3 ou mais, normalmente são 2 ou 3, estourando 4 capítulos, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, capítulos ou títulos que vai ser estudado nesse processo para que seja observado se em algum deles, ou em todos, ou em algum deles, ou pelo menos em um, vai ser declarado nulo aquele casamento. Tá bom? Bom, agora, se a demandante, o demandante ou a demandante apresentou a história, tá tudo, o demandado foi chamado também e observou isso. Não, realmente, isso aconteceu conforme está aqui dessa forma, desse mesmo jeito. Concordo plenamente, e se for um fato que leve a uma declaração de nulidade, havendo essa concordância, pode o juiz, o vigário judicial, que aqui em Maceió é o cônego Everaldo, padre Everaldo, ele vai determinar o rito que vai ser continuado esse processo. Pode ser pelo rito ordinário, como eu já lhe falei, e o chamado rito mais breve. Havendo essa concordância dos dois, é bem possível, e se o fato for um fato claro, que seja pelo chamado rito mais breve. Se ele fizer pelo rito ordinário, ou seja, tiver algumas provas a mais para ser colhida, ele vai fazer no rito ordinário, onde vai ser um processo um pouco mais demorado. Se for no chamado rito mais breve, como o próprio Papa Francisco já falou, vai ser mais breve. Ou seja, um juiz apenas com 2 assessores que depois vão só dar a opinião deles se realmente aquilo que foi colhido pelo juiz instrutor está em conformidade com o que foi apresentado, e rapidinho é feita a sentença. Tanto no rito mais breve como no rito ordinário, havendo a sentença, como eu já disse em outras aulas, se não houver um recurso para um grau superior, ali mesmo naquela instância, na primeira instância, o processo já se encerra e cada um vai, então, estar livre para contrair o verdadeiro matrimônio. Tá certo? Então, é dessa forma que vai acontecer. Tem outra coisa. Havendo na apresentação do problema, no libelo, a outra parte concordou. E vamos dizer que é apenas uma testemunha ouvida, sendo confirmado o que o demandante e o demandado falaram, não é? É tão claro e tão nítido a questão que uma testemunha só, um só testemunho, pode ter esse testemunho valor de prova plena. Tá? Então não se prolonga, por isso que é chamado de rito mais breve. Tá? Por exemplo, se a pessoa, nos casos de impotência ou nos casos de enfermidade mental ou alguma anomalia psíquica, a demandante informa que casou com ele, mas não tinha liberdade nenhuma porque era doente mental, e como aquele caso que eu falei dos doidinhos que saíram lá do Zelope. A outra parte diz, não, realmente aconteceu dessa forma, eu não sabia o que estava fazendo. E se tiver uma perícia técnica, médica, dizendo que realmente eles dois tinham enfermidade mental,
psíquica, e aquele relacionamento poderia gerar ou levar a uma agressão, podendo levar até a morte de um dos dois, não precisa mais a igreja ir, através de um processo ordinário, buscar outras provas, porque está tudo devidamente demonstrado, né? Então, uma pessoa só, uma testemunha com mais um documento vindo aí, ou um laudo vindo de um juiz, né, nomeado pelo juiz que tá fazendo a instrução, vai ser resolvido ali na mesma hora, tá? Sobre a sentença e as impugnações à sua execução. Veja bem, havendo a sentença em primeiro grau e não havendo recursos, né, apelação, nem por parte de uma das partes, nem por parte do defensor do vínculo, se for no rito mais breve, o que o defensor do vínculo pode fazer é pedir para que vá para o rito ordinário. E se no rito ordinário essa sentença também foi confirmada, aquele matrimônio foi considerado nulo, então ele pode recorrer à segunda instância. Se ele não recorrer, transcorrido aquele prazo de 15 dias, acabou a história, as partes estão livres para realmente contrair um novo matrimônio, tá bom? Havendo a apelação e esse processo foi, por exemplo, lá para Recife, que é o nosso tribunal de segunda instância, a mesma atividade que a gente faz aqui no tribunal de primeira instância vai ser feita lá no tribunal de segunda instância. Ou seja, a mesma rapidez, a mesma celeridade, tudo isso por conta desse moto próprio do Papa Francisco, Amitis Iudex Dominus Iesus. Senhor Jesus, misericordioso juiz. Né? O misericordioso juiz é o Senhor Jesus. Tá? Então, é dessa forma que atualmente é conduzido os processos, visando uma maior celeridade. Aí pergunta, mas e aí? Antigamente os processos não iam bater lá em Roma? Ia, porque obrigatoriamente terminava o processo de primeira instância e já não podia ser executado. Tinha que obrigatoriamente ir para a segunda instância. Havendo discordância de interpretação ou de sentença na primeira e na segunda, obrigatoriamente ia para a rota romana. Hoje, por exemplo, se o Tribunal de Maceió disse que um processo é nulo, o Tribunal de Recife disse não, na minha opinião esse processo foi válido, ou vice-versa, o daqui disse que era válido e o de lá válido, e o de Recife disse que era nulo, tanto o defensor do vínculo quanto as partes podem recorrer para a terceira instância para que haja duas sentenças concordes, ou pela declaração de nulidade ou pela validação do matrimônio, tá bom? É o chamado terceiro grau de jurisdição, que no caso aí sim é a rota romana, Roma quem vai decidir, tá bom? E independente se foi na primeira, na segunda ou lá em Roma, havendo trânsito em julgado, as partes, se foi declarado nulo, as partes podem sim contrair novas núpcias. Eu nem digo contrair novas núpcias, eu digo contrair verdadeiras núpcias, porque a primeira não foi válida. O primeiro matrimônio não foi válido. Então, se o matrimônio não foi válido, a pessoa não vai contrair um novo matrimônio, vai contrair o verdadeiro matrimônio, tá? Havendo, então, como eu já disse em outras aulas, havendo essa informação ou essa sentença, é comunicada à igreja ou à paróquia onde você casou inicialmente e vai então para lá. Bom, na próxima aula nós vamos continuar com o processo mais breve. Eu vou falar só a respeito dele e concluir com a próxima aula o que nós temos a falar a respeito dessa Mitis Iudex Dominus Iesus. Hoje, no nosso Tribunal Eclesiástico aqui de Maceió, eu tive uma surpresa. Eu estava ouvindo umas pessoas, uma demandante, e um caso bem assim, complicado. Complicado por quê? Porque a demandante estava um pouco... vem com um problema psicológico e até psiquiátrico desde que houve a separação
desde que houve a perda do rompimento do casamento dela. E como nós conversamos bastante, tal, quando terminamos a oitiva dessa pessoa, já era meio-dia. E tinha mais 2 testemunhas para serem ouvidas, e não dava mais tempo porque o tribunal fecha de 13 horas. Eu então chamei, né, mandei que chamasse as testemunhas e informasse que iriam ser remarcadas por conta da primeira oitiva de hoje, que foi muito prolongada. E para minha surpresa, uma das testemunhas, a primeira testemunha que ia ser ouvida, conversando com ela, ela disse, eu podia vir aqui sexta-feira, a gente fazer essa audiência num dia de sexta-feira. Eu disse, olha, essa próxima sexta-feira agora, não, porque eu já tenho um compromisso no tribunal normal, civil. Na outra sexta-feira, eu também não vou estar aqui em Maceió, porque eu vou estar em Mata Grande, que vai ser a sexta-feira que antecede as eleições, e eu vou estar lá porque eu voto em Mata Grande, e logo depois da minha votação eu corro aqui para Maceió, porque minha esposa vota aqui em Maceió. Ela disse, mas eu sou lá de Mata Grande também. Você é de Mata Grande? Aí eu comecei a olhar para a fisionomia dela e me lembrar que conhecia de algum lugar. E aí ela disse, não, eu sou de Mata Grande, minha mãe é muito ligada à igreja lá em Mata Grande, eu também, eu gosto muito de ir à missa e à igreja. Isso faz quanto tempo que você saiu de lá? Uns 12 anos. Eu digo, olha, então, 12 anos atrás eu já estava na Mata Grande, eu tenho mais de 20 anos que eu estou lá na Mata Grande, e eu conheço muita gente que tem assiduidade, que tem compromissos lá com a igreja de Mata Grande. Eu disse, minha mãe é muito conhecida lá. Eu disse, quem é tua mãe? Aí ela disse. E aí eu comecei a rir, digo, olha, eu conheço você, me lembrei agora de você, me lembro e conheço a sua mãe. Vou dizer aqui algumas coisas que você vai lembrar. Nós fizemos algumas caminhadas, sempre no mês de Maria, no último domingo de maio, a gente fazia umas caminhadas de lá da paróquia, 5 horas da manhã a gente saía de lá da matriz, às vezes em direção ao Morro, em direção a Santa Cruz do Deserto, uma vez fomos em direção a Inhapi, outra vez nós fomos, aí sai dizendo alguns povoados de lá de Mata Grande, que a gente fazia aquelas caminhadas com Maria, Nossa Senhora. E fizemos, parece-me que 6 caminhadas, 6 anos consecutivos, né? Era pastoral familiar junto com... Rapaz, eu fiz algumas caminhadas com minha mãe. Eu disse, eu sei. Sua mãe trazia o pessoal de lá do Salgado Lino, logo cedinho, e vinha participar com a gente das caminhadas. Inclusive você, se eu não me engano, você fez um encontro que nós levamos uns jovens aqui da Paróquia Divino Espírito Santo, levamos para fazer um encontro de jovens, com os jovens daqui, visando a dar levantar o fogo do Espírito Santo na juventude, dos meninos aí de Mata Grande. Ele disse, exatamente, eu estava também nesse... Como é o nome do senhor? Eu falei, meu nome é Círio, doutor, lá o pessoal conhece muito por doutor Círio Mendes. Agora eu me lembro do senhor. Aí foi um prazer muito grande. Ela é filha da Mariângela, de lá do Salgado Lino, que na época do padre Washington, Cônigo Washington, a gente chamava até de Anjinha, se eu não me engano. Não, tem a Anjinha, que trabalha, e tinha a Mariângela, que é de lá do Morro do Salgado Lino, que vai ali já perto do Morro Vermelho, que ajudava muito o padre Washington, Cônigo Washington. E ela, a menina, chama-se Ângela também, parece que é 12 ou 13 anos que ela falou, que está aqui em Maceió. E por coincidência hoje ela ia ser ouvida, mas a gente vai remarcar o dia da audiência dela, tá? Eu até falei para ela que entrasse em contato com Giovanni, né, para ser inserida aí no grupo de estudos da paróquia de Mata Grande. Ela disse que ia depois procurar aí Giovanni, e eu disse, olha, tem algumas explicações a respeito do que é o Código de Direito Canônico, dos processos de declaração de nulidade, porque quando ela vier ser ouvida na próxima audiência, ela já vai saber exatamente do que se trata e como se trata e como a gente vai conduzir a nossa audiência, tá certo?
Foi bom eu dizer, eu ter encontrado com ela hoje, porque aí fecha esse primeiro contato, aliás, fechamos a nossa aula de hoje com esse testemunho, tá bom? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e eu aguardo qualquer questionamento, qualquer dúvida que tiver, tá certo? Tanto a respeito do Código de Direito Canônico como da MITS e UDEX ou qualquer alguma outra coisa ligada ao Código de Direito Canônico, às leis da nossa igreja, tá bom? Boa noite e até a próxima.